Olá, tudo bem com vocês? Nós chegamos com o nosso programa número 21 deste estudo Refletindo Kardec, sempre transmitido com o apoio e a divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da cidade de Ponta Grossa. Nós propusemos para esta semana uma reflexão sobre o pensamento de Allan Kardec, sobre o conteúdo trazido nas obras básicas, em especial hoje no Livro dos Espíritos, sobre a evolução, sobre o progresso da humanidade. Isto porque, se nós formos buscar conversar, dialogar com as pessoas não espíritas, e talvez até no meio espírita, nós vamos encontrar muitas opiniões entendendo de que o homem não evoluiu, de que a humanidade não progrediu, de que houve um avanço no sentido tecnológico, houve um avanço no sentido de transformação, mas que progresso efetivamente não houve. O fato é que quando nós estudamos a doutrina espírita, o ensinamento trazido pelos espíritos nos mostra ao contrário, de que nós sim evoluímos e que nós estamos nessa marcha evolutiva que faz parte da lei do progresso, que é trazida aqui em várias questões propostas por Allan Kardec na parte terceira do capítulo 8º aqui do Livro dos Espíritos. Então lá na questão 783, Kardec, talvez pressupondo essa ideia de que não nos salta aos olhos a evolução da humanidade, o progresso não nos parece visível, ele pergunta: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Respondem os espíritos: há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Então dizem os espíritos que sim, há sempre um progresso contínuo, que se estiver muito lento, pode estar sujeito a um abalo, como eles dizem, uma situação que impulsione o progresso da humanidade de forma mais rápida. Mas eu quero trazer aqui um comentário feito por Allan Kardec na questão 785, em que os espíritos vão falar que o obstáculo a esse progresso, ou o que o torna lento embora contínuo, mas bastante lento, seriam o egoísmo e o orgulho dos homens. Aí Kardec faz a seguinte anotação: há duas espécies de progresso, que uma à outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro, o progresso intelectual, tem recebido no correr deste século todos os incentivos. Por isso mesmo, atingiu um grau a que ainda não chegara antes da época atual. Muito falta para que o segundo, o progresso moral, se ache no mesmo nível. Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Ora, sendo assim, por que haveria essa marcha ascendente de parar com relação de preferência ao moral do que com relação ao intelectual? Então ele destaca, quando ele fala neste século, estamos lá no século XIX. Então 2 séculos depois nós temos uma notória evolução no progresso intelectual, sobretudo nesse momento que nós podemos considerar como uma era tecnológica. Você está nesse momento acompanhando o nosso estudo através do seu computador, através do seu celular, algo que há poucos séculos não era possível sequer imaginar. Então houve sim, é inegável essa condição de que há um grande progresso intelectual. Mas Kardec coloca ao lado disso o progresso moral.
Será que nós conseguimos utilizar essas ferramentas tecnológicas? Conseguimos utilizar a inteligência do homem para desenvolver o progresso moral? Essa é a questão. Kardec deixa claro, então, que há esse progresso, embora pequeno, embora ainda muito inferior no ponto de vista moral, se comparado ao intelectual, mas sim há um progresso, há uma mudança de comportamento. E aí ele complementa dizendo: duvidar fora pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que seria absurdo, ou que ela não é perfectível moralmente, o que a experiência desmente. Então, no ponto de vista de Allan Kardec, conjugado com as informações trazidas pelos espíritos, é evidente que, conforme ele coloca aqui na obra, há um progresso intelectual muito maior, que já havia lá no século XIX e há nesta nossa condição atual do século XXI, mas que não se pode negar que também houve, embora pequeno, um progresso moral. Consideremos as questões que regem a nossa sociedade. Na condição atual, a morte de um ser humano, um assassinato, um crime, causa uma repercussão muito grande, uma comoção muito grande, que há pouco tempo, há alguns séculos, talvez não chegasse a existir. Consideremos os costumes bárbaros, os costumes da época do Cristo, em que os espetáculos para a sociedade consistiam na eliminação de seres humanos, no combate. Então as condições das guerras, dos conflitos eram muito mais ligadas à condição material, ao sucesso material, do que se fôssemos considerar o aspecto humano, o aspecto de cuidado com o ser humano. Então é evidente que houve sim uma mudança de comportamento, um olhar diferenciado sobre a humanidade, e isso já denota, ainda que pequeno, mas um progresso moral. Quero trazer ainda um comentário de Kardec, lá na Revista Espírita de abril de 1864, num texto em que Kardec anota ditado espontâneo de um espírito que fala sobre os fluidos, mas ao final desse texto, Kardec diz assim: é assim que o mundo, depois de alcançar um certo grau de elevação no progresso intelectual, vai entrar no período do progresso moral, do qual o Espiritismo abre-lhe o caminho. Esse progresso se cumprirá pela força das coisas e conduzirá naturalmente à transformação da humanidade, pelo alargamento do círculo das ideias no sentido espiritual e pela prática inteligente e raciocinada das leis morais ensinadas pelo Cristo. A rapidez com a qual as ideias espíritas se propagam no próprio meio do materialismo que domina a nossa época é indício certo de uma pronta mudança na ordem das coisas. Basta para isso a extinção de uma geração, porque já a que se levanta se anuncia sobre todos os outros auspícios. Nós observamos aqui que Kardec deixa claro de que esta mudança no planeta, como comentamos há alguns estudos, esta nova era, será formada por seres, por espíritos que prezarão por essa evolução moral, muito mais do que pela evolução intelectual. Até porque já temos um grande avanço intelectual. Nós temos nas ciências, nós temos nas artes, nós temos esse avanço tecnológico chegando dentro das nossas casas, como falamos há pouco, chegando no próprio tratamento da saúde do ser humano, mas que pouco reflete no comportamento moral. E como dizem os espíritos, quando o avanço moral é muito lento, é preciso esse choque para que as leis divinas se cumpram.
Então, esta mudança que o nosso planeta enfrenta, como tivemos há algum tempo sobre a questão da pandemia, que de certa forma mexeu com os nossos sentimentos, com o nosso olhar sobre o próximo, precisaria ter realizado uma transformação grande no sentido moral. E se não realizou, forçosamente virão outras, a fim de que o progresso moral se equipare ao progresso intelectual e assim nós possamos atingir um outro estágio da nossa evolução. A questão é, muitas pessoas criticam a tecnologia, os computadores, a internet, o uso dos celulares, mas vejamos que assim também foi quando surgiu a televisão, o rádio, porque esta ferramenta permitida por Deus para a evolução da humanidade acabou por fazer com que as famílias que antes conversavam, que tinham antes um contato, passassem a ter um foco nessas tecnologias. Muito mais se diz dos dias atuais, quando ao invés de conversarmos e termos uma interação em família, temos esses membros da família dispersos por conta do celular, por conta desta tecnologia. Bom, se Deus permitiu que isso chegasse até nós, permitiu esse avanço tecnológico, permitiu que as inteligências humanas desenvolvessem esses aparelhos, por certo, há aí uma possibilidade de que estes aparelhos, esse avanço tecnológico, esse avanço intelectual, nos permita o avanço moral. Como assim? A pergunta é para cada um de nós. Como você utiliza a tecnologia em favor do seu progresso moral? Você utiliza o computador, o celular, para obter conteúdos que tragam um avanço moral, tragam um conhecimento, que nos permitam, como Allan Kardec comenta, conhecermos melhor o Evangelho, o ensino cristão? Será que em algum momento utilizamos estas ferramentas, esse lado intelectual, para compreender melhor o ensino do Cristo? Ou apenas utilizamos para a nossa diversão, para o nosso entretenimento? Não que não seja útil, não seja necessário também diversão e entretenimento, mas precisa ser algo raciocinado, refletido. E que, como dizem os Espíritos, se assim não for, teremos em breve um grande choque, grandes situações de transformação que nos farão utilizar esses recursos para o progresso moral. Então, em suma, há sim um progresso da humanidade, embora lento, mas que o progresso intelectual está muito avançado e precisa que o progresso moral se faça acompanhar no mesmo estágio, porque é assim que precisamos elevar a nossa condição de evolução, a nossa condição de espíritos em evolução, e utilizando essas tecnologias em favor desse progresso moral que nos assiste. Bem, nós vimos que os espíritos registram que o maior obstáculo a esta nossa evolução moral são o egoísmo e o orgulho. Mas aí eu proponho a você refletirmos essa semana sobre esses dois aspectos, egoísmo e orgulho. O que são exatamente egoísmo e orgulho sob o ponto de vista do ensino dos espíritos? Será que as nossas atitudes, os nossos pensamentos comuns no dia a dia são pensamentos orgulhosos? São pensamentos egoístas? O que é, na prática, sob o ponto de vista da doutrina espírita, o egoísmo e o orgulho? Convido você a estar conosco na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, refletindo sobre mais esse tema dentro do estudo da doutrina espírita, desse estudo Refletindo Kardec. Uma ótima semana, que Deus abençoe o seu lar e aguardo você na próxima sexta-feira. Tchau!